Veja o que a Bíblia diz sobre a cremação dos mortos. Será que essa prática pode impedir a ressurreição dos crentes? Você sabia que, pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão optando pela cremação em vez do enterro tradicional? E, segundo os especialistas, essa tendência continuará a crescer, alcançando até 70% antes de uma década, como escolha preferida em vez do enterro habitual. Isso levanta uma grande pergunta: os cristãos deveriam considerar ser cremados por seus familiares? O que os cristãos devem pensar sobre esse tema tão delicado, já que está em jogo a ressurreição prometida na Bíblia? Para responder a essas perguntas, neste vídeo, abordaremos 4 grandes questões-chave. Mas antes, deixe um comentário dizendo se você estaria disposto, ou não, a autorizar a sua própria cremação. Vamos às perguntas. O que é a cremação? O que a Bíblia diz sobre a cremação? A cremação impedirá ou afetará a promessa do corpo ressurreto? O que devo considerar antes de decidir ser cremado, ou não, pelos meus familiares? Vamos para a primeira pergunta. O que é a cremação? Bom, é um processo em que um corpo humano falecido é reduzido a cinzas. Como isso acontece? Preste atenção. Antes da cremação, são retirados objetos metálicos do corpo, como joias ou próteses, e o corpo é colocado em um caixão ou container especial. Depois, o corpo é levado ao crematório, onde é colocado em um forno que atinge temperaturas extremamente altas, cerca de 1.600 graus Celsius. Talvez você não saiba, mas isso não é imediato, e leva várias horas. O corpo é submetido a calor intenso, e os tecidos se decompõem e evaporam. E aqui vem o interessante. Ficam apenas ossos e fragmentos ósseos. Escute com atenção. São esses restos ósseos que são triturados em um pó fino conhecido como cinzas. Mas essas não são como as cinzas de um fogo comum. Te explico. São inodoras e não contêm carbono. Finalmente, as cinzas são coletadas e colocadas em uma urna. E o que segue depende da vontade do falecido ou de seus familiares. Enterrá-las, espalhá-las ou guardá-las. Veja bem, isso vai te surpreender. A Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 19: com o suor do teu rosto comerás o pão até que voltes à terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó voltarás. Sabia que essa declaração ressalta nossa conexão com a terra e a mortalidade de nossos corpos? A cremação, em consonância com essa ideia, representa um retorno a essa essência primordial. Quando um corpo é submetido ao fogo, ele se decompõe gradualmente até se transformar em cinzas, lembrando-nos da nossa humildade e fragilidade. Além disso, a cremação tem ganhado popularidade devido a considerações ecológicas e mudanças culturais. Mais da metade dos americanos agora optam por esse método, reconhecendo sua eficiência espacial e menor impacto ambiental. Assim, no ciclo de vida e morte, a cremação se torna um eco de nossa origem e destino. Sabia que, do ponto de vista científico, a cremação é considerada uma opção mais sustentável que o enterro tradicional? As pesquisas mostram que os enterros convencionais exigem grandes áreas de terra e utilizam produtos químicos para o embalsamamento, assim como caixões de madeira e lápides. E talvez você não tenha pensado que isso causa um impacto ambiental significativo. Se fizer uma comparação, a cremação, embora use energia e emita carbono, ocupa menos espaço e utiliza menos recursos. E isso explica uma das razões da crescente preferência por práticas mais ecológicas. Além do aspecto ambiental, a cremação também reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas. Algumas tradições a veem como um método de purificação e libertação, enquanto outras buscam orientação na Bíblia e em outros textos sagrados sobre essa prática. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a cremação. A Bíblia não aborda de maneira específica a prática da cremação ou incineração, deixando aberta a interpretação sobre como devem ser tratados os corpos após a morte. Embora não se especifique se devemos enterrar ou cremar os mortos, algumas passagens bíblicas podem oferecer certo contexto sobre essas práticas. Veja o que vai te surpreender. Sabia que na Bíblia há exemplos e símbolos que podem nos ajudar a entender como Deus vê a cremação e o enterro? Isso é para que entenda que, ao longo das Escrituras, o fogo tem múltiplos significados. Em muitos casos, o fogo está associado com a purificação e a presença divina, como na sarça ardente que Moisés encontrou no deserto, em Êxodo 3, ou o fogo que desceu do céu no Monte Carmelo durante a confrontação de Elias com os profetas de Baal, em 1 Reis 18, versículos 36 a 39. À hora do sacrifício, o profeta Elias se pôs diante do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por tua ordem.
Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes com que os seus corações se voltem para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e consumiu por completo o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e também secou totalmente a água na vala. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Portanto, o fogo não necessariamente tem conotações negativas. É importante lembrar que a prática do enterro também foi um símbolo de respeito e dignidade. Sabia que Abraão comprou uma caverna em Macpela para enterrar sua esposa Sara, em Gênesis 23, e José fez prometer aos filhos de Israel que levariam seus ossos de volta à terra prometida em Gênesis 50? Aposto que você não sabia. Esses exemplos mostram uma forte tradição de enterro entre o povo de Deus. No entanto, esses não são mandatos explícitos para os cristãos modernos, mas exemplos culturais e contextuais. Tenha em mente que, à medida que a sociedade muda, as práticas funerárias também mudam. Em muitos lugares, o espaço para enterros é limitado, e os custos, associados aos enterros tradicionais, podem ser exagerados. O que isso significa? Que, nesse contexto, a cremação oferece uma alternativa prática e, muitas vezes, mais acessível. Além disso, deve-se considerar algo fundamental. Acima de tudo, na teologia cristã, o ênfase está na ressurreição e na vida eterna, em vez do estado do corpo físico após a morte. Jesus disse, em João 11, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa mensagem reforça a ideia de que nossa esperança não está na preservação do corpo físico, mas na promessa de vida eterna com Deus. Vamos aprofundar mais no que a Bíblia diz sobre a cremação. Um dos exemplos mais citados é o relato em 1 Samuel 31. Após a derrota de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus, os israelitas recuperaram seus corpos. Diz a Bíblia que todos os seus guerreiros valentes viajaram durante a noite até Bet-Shan, onde queimaram os corpos. Depois pegaram os ossos e os enterraram debaixo de um tamarisco em Jabes, e jejuaram por 7 dias. Já pensou que a escolha de queimar os corpos provavelmente se deu devido à condição em que se encontravam, pois poderiam estar mutilados ou tão danificados que um enterro tradicional ou transportá-los para serem enterrados não era prático. O texto indica que os corpos foram retirados da muralha, sugerindo que provavelmente estavam em um estado deplorável após a derrota e exposição pública. É muito possível que tenham sofrido mutilações ou danos significativos que tornassem difícil ou até impossível um enterro tradicional. Nessas circunstâncias, a cremação pode ter sido a opção mais prática e respeitosa para dispor dos restos mortais. Além disso, o fato de os israelitas os terem transportado de Bet-Shan para Jabes para realizar a cremação e o posterior enterro dos ossos indica que houve um esforço para dar-lhes uma despedida digna, apesar das dificuldades. O jejum de 7 dias também sugere que se tratou de um processo cerimonioso e cheio de pesar. Portanto, mais do que ver esse episódio como uma desviação das normas de enterro, parece ter sido uma solução pragmática diante das circunstâncias trágicas da derrota. A cremação provavelmente foi escolhida como o método mais apropriado para honrar Saul e seus filhos, dadas as condições em que se encontravam seus corpos. Esse trecho não parece indicar uma rejeição geral ao enterro tradicional, mas uma adaptação às realidades práticas de uma situação extrema. Baseado nisso, você acha que a cremação era uma prática comum no antigo Israel, ou foi um caso particular? Segundo a análise do trecho bíblico, a cremação parece ter sido uma prática excepcional no antigo Israel, mais do que um hábito comum. Os indícios sugerem que a cultura tradicional com enterros em túmulos ou cavernas era a norma predominante naquela época e cultura. Exemplos como os patriarcas e reis do Antigo Testamento, que foram enterrados em sepulturas familiares, corroboram essa observação. A cremação parece ter sido uma exceção, reservada para situações excepcionais, quando o enterro tradicional não era viável. A sepultura continua sendo a prática dominante refletida nos relatos bíblicos, mas o que vem a seguir, sem dúvida, te surpreenderá. Sabia que também existem referências na Bíblia onde a incineração está ligada à pena de morte? Embora essas não se relacionem diretamente com a cremação voluntária ou como método para dispor de corpos, em Gênesis 38, versículo 24, menciona-se o caso de uma mulher condenada a ser queimada por adultério, embora mais tarde se descubra sua inocência. Em Levítico 20, versículo 14, prescreve-se a queima como castigo para certas transgressões. Em Números 16,
narra-se como um fogo do Senhor consome 250 homens, que ofereciam incenso de maneira indevida. Finalmente, em Josué 7, Acã e sua família são apedrejados e depois queimados, devido ao seu pecado, de tomar objetos proibidos. Observe bem isso, para entender que essas passagens refletem o uso do fogo como um meio de castigo ou purificação, mas não abordam especificamente a cremação como prática funerária. Em muitos casos, como nesses que acabamos de ouvir, a queima de corpos estava associada à violação de leis e mandamentos, indicando uma forma de julgamento divino, mais do que uma diretriz sobre como lidar com os restos mortais. Vamos ver mais. Em 2 Reis 21, descreve-se como o rei Manassés praticou rituais abomináveis, incluindo o sacrifício de seu próprio filho no fogo. Embora não esteja diretamente relacionado à cremação, ilustra a conexão entre o fogo e os atos religiosos extremos. Por outro lado, em 2 Reis 23, o rei Josias profana os locais de culto pagão e ordena a queima de ossos humanos nos altares em Betel. Embora não se mencione explicitamente a cremação como a entendemos hoje, esses eventos ressaltam a importância cultural e espiritual do fogo na antiguidade. Vamos analisar isso um pouco. Para entender desde uma perspectiva bíblica, o manejo de ossos e restos mortais tem profundas implicações espirituais. Em Números 19, estabelece-se que quem tocar alguém que tenha sido morto e sepultado estará impuro por 7 dias, sublinhando a visão da morte como um evento que cria uma separação ritual e requer purificação. Compreendeu isso? Isso deixou espaço para diversas interpretações e adaptações dentro dos princípios cristãos. Por exemplo, algumas denominações cristãs aceitam a cremação como uma prática moderna e adequada, desde que realizada com respeito e dignidade, enquanto outras a rejeitam devido às suas conotações históricas ou doutrinais. Essa ambiguidade permite que as crenças e práticas funerárias cristãs evoluam, adaptando-se a novas realidades, sem perder de vista os princípios fundamentais de respeito e reverência aos falecidos. Vou te explicar agora desde uma perspectiva ambiental. Sabia que a cremação tem uma menor pegada ecológica por várias razões? Em primeiro, requer menos espaço que os cemitérios tradicionais, liberando terras para outros usos. Além disso, a liberação de metano durante a decomposição dos corpos é um gás de efeito estufa que danifica o ambiente. Em segundo lugar, e isso sim representa uma grande economia, é que a cremação utiliza menos recursos materiais, como caixões e lápides, reduzindo seu impacto ambiental. Entretanto, vou revelar algo que vai te surpreender ainda mais. Além do enterro tradicional, que parece ter sido a prática predominante no antigo Israel, e de alguns casos excepcionais de cremação que já vimos até aqui, também existiam outras práticas funerárias que eram comuns. Sabia que o embalsamamento, embora não tão frequente quanto no Egito, era uma prática conhecida em Israel? Talvez não saiba, mas um exemplo é a preparação do corpo de Jacó, que foi embalsamado antes de ser transportado a Canaã, para ser enterrado em Gênesis 50. Agora, a terceira pergunta. A cremação afetará nosso corpo ressurreto? Impedirá receber esta promessa? Vamos explorar alguns princípios bíblicos relevantes para determinar a resposta. Vamos ver isso em partes. Em relação aos corpos glorificados, em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala sobre os corpos ressurretos. Ele descreve que nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Não importa se fomos enterrados, cremados ou perdidos no mar, Deus tem o poder de nos ressuscitar e nos dar um novo corpo. Observe bem aqui. Paulo aborda a questão de que nossos corpos são enterrados em humilhação. O que isso significa? Que a morte é um lembrete de nossa fragilidade e limitações humanas. Mas a boa notícia é que serão ressuscitados em glória. E isso significa que nossos corpos transformados refletirão a majestade e a perfeição divina. Ele também fala sobre a transformação da fraqueza em força. Nossos corpos atuais são vulneráveis, sujeitos a doenças, dor e envelhecimento. No entanto, na ressurreição, serão revestidos de força e não estarão mais limitados pelas fraquezas terrenas. Ele também explica que passarão de naturais a espirituais. Nossos corpos atuais são naturais, adaptados a esta vida na terra, mas na ressurreição serão espirituais. O que isso significa? Que não seremos fantasmas ou entidades etéreas, mas nossos corpos estarão em harmonia com o Espírito de Deus, livres das limitações físicas e conectados à vida eterna. Agora vem uma análise surpreendente. Preste atenção. Em relação à liberdade de Deus, a Bíblia também enfatiza a soberania de Deus. Ele tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo,
independentemente do seu estado original. A cremação não limita a capacidade de Deus de cumprir suas promessas. Vamos explorar esse tema com mais detalhe. A Bíblia apresenta Deus como o Criador e sustentador de todo o universo. Seu poder é infinito e não está limitado pelas leis naturais ou circunstâncias humanas. No contexto da ressurreição, essa ideia é fundamental. Deus tem o poder de restaurar e transformar além do que podemos compreender. Em 1 Tessalonicenses 4, está o passaporte da promessa de ressurreição. Descreve um evento futuro em que Jesus retornará. Quando isso acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles que estiverem vivos nesse momento serão arrebatados juntamente com os ressuscitados para se encontrarem com o Senhor nos ares. Isso se refere à reunião de todos os crentes com Jesus. É importante destacar a independência do estado físico. Observe que o versículo enfatiza que os mortos em Cristo ressuscitarão, independentemente do seu estado físico anterior. Aqui está a chave de tudo. Observe bem, não importa se foram enterrados, cremados ou até perdidos no mar, Deus tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo. A ressurreição implica uma mudança radical para corpos incorruptíveis e gloriosos. Agora, a pergunta mais comprometedora. Sou cristão e estou considerando a cremação. O que devo levar em conta? Há vários aspectos que você deve analisar para tomar uma decisão informada e em paz com sua fé. Primeiro, a doutrina e os ensinamentos de sua igreja. O que pensa sua congregação, se você pertence a alguma? Algumas, como a Igreja Católica, agora permitem a cremação, desde que não seja escolhida por razões contrárias à fé cristã, e que os restos sejam tratados com respeito, incluindo seu enterro, em um lugar sagrado. Outras denominações protestantes podem ter uma visão mais aberta ou mais restritiva. É importante conhecer a posição específica de sua igreja sobre a cremação. Segundo, considere o significado espiritual e teológico da cremação, em termos de como isso se alinha com suas crenças sobre a ressurreição e a vida eterna. Algumas interpretações bíblicas veem o enterro tradicional na terra como uma forma de simbolizar a esperança na ressurreição corpor para albodaobal, em que o manda, enquanto outras podem ver a cremação como um processo igualmente válido, desde que realizado com o devido respeito e dignidade. Terceiro, reflita sobre os rituais e costumes associados com a morte e o enterro em sua comunidade de fé. Converse com seu pastor ou líder espiritual sobre como essas práticas podem ser adaptadas para honrar tanto seus desejos quanto as tradições de sua fé. Quarto, avalie o impacto familiar e comunitário. Considere como seus familiares e amigos se sentirão acerca da cremação. A morte e os funerais são momentos profundamente pessoais, e é importante que a decisão seja respeitosa e compreensível para seus entes queridos. Falar abertamente sobre seus desejos pode ajudar a evitar mal-entendidos e garantir que suas intenções sejam honradas. Quinto, tenha em mente os aspectos práticos e legais. Pesquise as leis locais e as regulamentações de cremação em sua área. Além disso, considere os aspectos práticos e financeiros. A cremação pode ser menos custosa que um enterro tradicional, mas é essencial planejar adequadamente todos os detalhes, incluindo o manejo das cinzas. Sexto, considere respeitar a memória e o legado. Certifique-se de que o processo de cremação respeite sua memória e legado de uma maneira que seja significativa para você e sua fé. Isso pode incluir a escolha de um local adequado para as cinzas, como um columbário, um cemitério ou um lugar especial que tenha significado espiritual para você. Em última instância, busque uma decisão que te traga paz interior. A morte é parte inerente da vida, e todos devemos enfrentá-la em algum momento. O essencial é que você escolha o que ressoe com seus valores e crenças, e que encontre tranquilidade nessa escolha. Embora esse seja um tema delicado, além dos versos sobre o que a Bíblia diz acerca da cremação, segundo os relatos bíblicos, não se estabelece uma proibição clara. A decisão de ser enterrado ou cremado deve basear-se em uma reflexão cuidadosa sobre a fé pessoal, os ensinamentos da igreja, as preocupações práticas e os desejos da família. O mais importante é viver com a esperança da ressurreição e da promessa de vida eterna em Cristo, mantendo a paz e a tranquilidade na decisão que você tomar. Querido Deus, te agradecemos por tua infinita sabedoria e amor, que nos guiam em todas as questões da vida, incluindo a delicada decisão sobre o destino de nossos corpos após a morte. Pedimos que ilumines nossos corações e mentes enquanto refletimos sobre a prática da cremação e sua relação com a fé cristã. Senhor, tu nos lembraste através das Escrituras que nossos corpos são temporários
e que nosso verdadeiro lar está contigo na eternidade. Ajuda-nos a entender que, seja que sejamos enterrados ou cremados, o mais importante é nossa fé em Ti e a promessa da ressurreição. Que possamos sempre confiar em Teu poder para transformar e restaurar, independentemente do estado de nossos corpos físicos. Pai, pedimos sabedoria para tomar decisões que Te honrem e respeitem nossas tradições e crenças. Que possamos encontrar paz interior ao escolher o que é melhor para nós e nossos entes queridos, sabendo que nossa esperança está firmemente ancorada em Tua promessa de vida eterna. Concede-nos a graça de viver segundo Teus ensinamentos, focados na ressurreição e na vida eterna, e não nas preocupações terrenas sobre o estado de nossos corpos após a morte. Que nossa vida e nossas decisões sejam um reflexo de nossa fé em Ti e da certeza de que em Cristo temos a vitória sobre a morte. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Deixe nos comentários sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que você não perca nenhum de nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.